Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês o que é uma variável e o como estar utilizando ela no Excel VBA. Bom pessoal, uma variável nada mais é que um pedacinho reservado na nossa memória RAM, né, que é a memória variável, que é separado para a gente guardar algum tipo de informação. Essa informação pode ser número, texto, verdadeiro, falso, vai depender do tipo de informação que nós desejamos guardar nela, né? Ou seja, vamos representar aqui essa variável, então ela seria um quadradinho que a gente tem lá reservado na nossa memória RAM, né, que a gente usa para guardar determinado tipo de informação. Essa variável ela pode ser simples, né, com um quadradinho apenas, conter um tipo de informação, ou ela pode ter um tamanho com vários quadradinhos desse, onde em cada quadradinho a gente vai estar guardando um tipo de informação, né? Se fosse numérica, aqui a gente pode guardar um, aqui o 5, aqui o 8, né? Se fosse texto, um texto no primeiro, no segundo, no terceiro. Então, ou seja, uma variável ela nada mais é que um pedaço reservado da memória RAM, onde a gente armazena um valor ou um caractere que nós desejamos utilizar mais para frente, né? Quando a gente declara essa variável, a gente tem que informar que tipo de informação a gente vai guardar ali, né? E como declarar uma variável? As principais variáveis declaradas são essas aqui, né? Tem uma tabelinha aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Então uma variável ela pode ser empty, né, que vai ser um valor zerado numérico, ou vazio, né, se quiser guardar um texto, né, que vai ser representado por um espaço. Ela pode ser null, né, que é nula, que é uma variável que não contém dados válidos. Boolean, né, que são variáveis que vão assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Como a gente fala em inglês, né, então ela vai ser true ou false. Ela pode ser do tipo byte, né, que vai reservar um valor inteiro de 0 até 255, né? Pode ser integer, que também vai guardar um valor inteiro, só que a faixa vai ser maior, vai ser de menos 32.768 até 32.767. Vai pegar uma escala de números maior. Ela pode ser currency, que aí ela vai pegar um número maior ainda, né? Olha só quantos números aqui, né? Então vai ser 923 bilhões 337 milhões 203.685, né? Até esse valorzão aqui também positivo. Ela pode ser também do tipo long, que vai conter o valor inteiro, também na faixa aqui de 2, 147, 483 menos, né? 2, 147, 483, 648 até 2, 147, 483, 647 positivo. Ela pode ser do tipo date, né? Date time aqui no caso, por quê? Porque ela vai sempre guardar data e hora. A gente pode, no momento lá, querer só a data, né? Então, na nossa máquina a gente vai pedir para puxar só a data, mas ela vai sempre guardar a data e hora. Do tipo string, que é texto, então uma variável do tipo string ela vai ser exclusivamente para texto, ela só vai guardar textos nela, né, de aproximadamente 2 bilhões de caracteres. A gente provavelmente não vai precisar de tanto, né, mas ela armazena até essa quantidade de caractere. Object, onde a gente vai guardar algum objeto, e erro, né, que é quando contém um número de erro, né. E aqui, pessoal, como a gente pode ver, a maioria das quantidades tem vários tipos de variáveis aqui para guardar números, né. Por quê, né? Por que eu não uso uma variável que guarda o maior número de números e eu não preciso me preocupar com essa daqui que só guarda até 255,
a integer que só vai até 32.000, né? Por que eu não faço logo a currency que é a maior de todas? É simples, né, pessoal? Dependendo da variável que você escolher, ela vai armazenar uma quantidade da tua memória maior ou menor, né? Então você a partir do momento que você cria uma variável, né, ela vai reservar um espaço da sua memória RAM. Então aquele espaço ele não vai poder ser usado para outra coisa, né? Ou seja, vai diminuir a área de trabalho do teu computador, do teu PC. Daí a importância, se a gente quiser guardar números pequenos, né? Se a gente sabe que o nosso número nunca vai passar de 255, a gente usar uma variável do tipo byte, porque ela vai ocupar um espaço pequenininho da nossa memória RAM. Né? Se ela for um pouquinho maior, vai guardar lá 30.000, até o número 30.000, a gente já usa um integer, né? Desde que não tenha casas decimais. Mas aí não, pô, meu número pode chegar a bilhões, trilhões. Aí sim você vai usar uma currency ou uma long, né? Que vai armazenar um pedaço maior da tua memória RAM, porém vai admitir que você use números maiores, né? Daí a diferença, né, de existir tantos tipos de variáveis aqui apenas para números, né? Porque dependendo da variável que você usar, ela vai ocupar um espaço maior ou menor da sua memória RAM. Daí a importância de saber quanto, né, até que escala numérica vai ser utilizado, né, imputado dados naquela variável. E como a gente vai estar declarando essa variável no nosso Visual Basic, né? Então vamos lá, vamos abrir o nosso Visual Basic e vamos ver a declaração dessas variáveis. Vamos vir aqui, desenvolvedor, Visual Basic. Eu vou estar abrindo aqui um novo módulo, né? Eu vou chamar ele de declaração de variável. Declaração variável. Como a gente declara essa variável, né? Que a gente cria ela? Simples, pessoal. A gente vai digitar sempre, né? Isso aqui vai ser sempre que você for declarar uma variável, você vai ter que digitar, a primeira coisa é din, né? Em seguida, você digita o nome da variável. Vamos fazer uma variável de texto aqui. Eu vou dar o nome para ela de texto. Aí depois de você dar um nome à variável, você vai escrever as, né, que é como, né, declare uma variável de texto, como, né, do tipo string, né, pode ver que ele até te dá ali a opção do string. Pronto, pessoal, dou um enter, pronto, está declarada a minha variável. E agora, sempre que eu quiser usar ela na minha linha de comando, eu vou e falo que a variável chama a variável texto, eu falo que a variável texto vai assumir determinado valor. Se fosse numérico, pessoal, a mesma coisa. Din número, vou chamar ela de número, né? As, aí posso botar integer, né? Ah, não quero integer, é uma variável do tipo currency, é um número muito grande. Você vai lá, din num as currency, né? E assim sucessivamente. Eu disse também, pessoal, que a variável ela pode ser uma subdivisão, né? Que nem eu mostrei aqui. Ela pode ter apenas uma caixinha dessa ou ser composta por um conjunto de caixinhas, onde eu vou guardar em cada caixinha uma informação diferente. Como eu declaro esse tipo de variável, né, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês. Eu vou apagar essas daqui para estar criando uma variável que vai conter vários pedacinhos. Então a gente vai digitar lá din também normalmente. Vamos criar uma variável numérica. Número. Aí vamos dizer que eu quero que essa variável ela tenha 10 caixinhas dentro dela. Então eu vou botar entre parênteses o número 10, né? E o resto igual. As integer. Agora ela criou uma variável dividida em 10 pedacinhos, onde cada pedacinho pode assumir um valor de acordo com o que eu desejar. Como atribuir um valor à minha variável? Simples, eu vou atribuir aqui direto, né? Mas o princípio é o mesmo. Vamos criar uma outra aqui do tipo string, só para eu mostrar como eu
boto numa do tipo, numa variável que é dividida e no outra que é uma inteira mesmo. Então de texto string, né? Do tipo string que eu criei aqui, que ela não é particionada, é apenas uma variável, é só uma caixinha, né? Eu vou atribuir valor a ela da seguinte forma: eu vou dizer que texto vai ser igual, ou seja, vai assumir um nomezinho lá, texto, perdão. Aí, no caso, essa variável vai estar assumindo o valor de texto, ou um nome lá, deixa eu ver, Joãozinho, né? Ou qualquer outro número, qualquer outra coisa que eu desejar, né? Eu posso atribuir números, por exemplo, a ela. Porém, se eu fizer isso, esses números vão ser entendidos como texto, né? E não como um número em si mesmo. Né? Nada impede que eu deseje número, só que ele vai entender como um caractere e não como um número. Então vou dizer aqui que ele vai assumir uma palavrinha aqui, casa. Perfeito? E se fosse uma variável que foi dividida em 10 pedacinhos? Como que eu atribuo um valor à caixinha 1, à caixinha 2, à caixinha 3? Vai ser da seguinte forma, pessoal. Número, aí abro parêntese, informo qual caixinha, né, qual quadradinho que eu quero que assuma, por exemplo, o quadradinho 2. Eu quero que no quadradinho 2 receba o valor 4. Né? Lembrando que se for texto, tem que sempre que for uma variável de texto, tem sempre que botar entre aspas. Se for uma variável numérica, não tem essa necessidade. Né? Aí nesse caso aqui, como eu disse que foi no item 2 assumiria o número 4, Excel. Nesse caso, aqui, vamos criar uma com 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Página inicial. Nesse caso aqui, vamos apagar isso aqui. Ele veio aqui, eu falei lá que foi o 2, né, pessoal? 2 assumiu o número 4. Ele vai vir aqui e vai botar o número 4 aqui, certo? Ué, mas você não falou que é o 2, você está botando na terceira. Não, pessoal, tá certinho. Por quê? Porque o VBA ele começa a contar do zero. Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha, fiz errado. 10. Aí no caso ele foi até o 9, perfeito. São 10 quadradinhos, ele foi do 0 ao 9. Certo, pessoal? Se eu quisesse colocar no 1, no 5, era só mudar esse númerozinho aqui. Né? Esse vai indicar onde eu quero colocar lá o meu número. Né? E se eu quiser ver, né, ele buscar esse número lá na minha variável. Né? Quero que veja o número 2. Eu vou dizer lá que ele pegue o número, né? Aí vou abrir lá 2. Né? Vou botar aqui número 2 vezes 5, né? Vamos botar se fosse uma conta, perdão, vezes 5. Né? Então ele foi lá na minha variável, no item 2, viu o número que estava lá e multiplicou por 5. Né? E assim em diante. Bom, pessoal, essas são as principais variáveis, como está declarando elas. Espero que eu possa ter ajudado vocês e até uma próxima aula.